Fala, queridos, a paz do Senhor. Nós estamos de volta. Eu sou o pastor Adalto Araújo, administrador do canal Aprofundando nas Escrituras. Nós estamos de volta com mais um vídeo e nós queremos agradecer a você que já é inscrito no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para que você possa ser notificado com vídeos que vão edificar a sua vida. Nós estamos de volta com mais um assunto interessante. Como sempre digo, existem alguns textos na Bíblia que parecem uma contradição, mas como eu sempre digo, a Bíblia ela não se contradiz. Nós precisamos ler a Bíblia com um pouco mais de atenção, olhando o texto e também olhando o contexto. E nós encontramos um texto no primeiro livro de Samuel, no capítulo número 31, comparando com o segundo livro de Samuel, capítulo 1, parece haver uma contradição. Saul realmente se suicidou ou uma amalequita que matou Saul? É interessante a gente ler aqui o texto do primeiro livro de Samuel, no capítulo número 31, verso 1, que diz assim: Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquissua, filho de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro, o pajem de armas: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes circuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro de armas, ou seu pajem de armas, não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Esse texto deixa claro aqui um suicídio. Esse texto deixa claro que Saul, com medo que os filisteus lhe alcançassem, com medo das torturas que os filisteus podiam aplicar sobre Saul, ele, com medo, ele pede ao seu escudeiro que lhe atravesse com a espada. O escudeiro, temendo matar o seu próprio rei, talvez por uma palavra que Davi disse, né, ele não mata o seu rei. Então Saul lança-se sobre a sua espada e ele acaba se suicidando. Algumas pessoas na Bíblia se suicidaram. A gente entendemos aqui que Saul ele se suicida porque o texto aqui deixa muito claro. Nós encontramos aqui Saul se suicidando. Aqui também nós encontramos o seu escudeiro seguindo o exemplo do seu líder. Nós encontramos um homem chamado Aitofel, que também se suicidou, no segundo livro de Samuel, capítulo 17, verso 23. Encontramos também um homem chamado Zinri, no segundo livro de Reis, capítulo 16, verso 18. E encontramos também o Judas Iscariotes, Mateus capítulo 27 e versículo de número 5. Então aqui entendemos aqui que nesse texto Saul se suicida, com medo de ser alcançado pelos filisteus. Mas quando nós lemos o texto do segundo livro de Samuel, no capítulo 1, se você puder ler do versículo 1, eu não vou ler aqui do versículo 1, para a leitura não ficar aqui muito extensa, mas eu vou ler aqui no capítulo 1 de 2 Samuel, verso de número 7. E olhando ele para trás de si, isso é Saul, ele viu-me a mim e chamou-me, e eu disse: eis-me aqui. Aqui o amalequita falando o seu relatório para o rei Davi. E ele me disse: quem és tu? E eu lhe disse: sou amalequita. Então ele me disse: peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me,
porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Isso aqui é o relato do amalequita para o rei Davi. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois de sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha, ou o bracelete, ou a manilha que trazia no braço, e as trouxe aqui a meu senhor, quer dizer, a Davi. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou, como também todos os homens que estavam com ele. E prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul, e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinha caído a espada. Disse então Davi ao jovem que lhe trouxera nova, o amalequita: de onde és tu? E disse ele: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. E Davi lhe disse: como não temes, ou como não temeste tu estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos jovens e disse: chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. E disse-lhe Davi: o teu sangue será sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. Então aqui no capítulo 1 do segundo livro de Samuel, a partir do versículo 1 até o versículo 16, nós vemos o relato de uma amalequita que vai até Davi, levando aí a coroa do rei Saul, levando um bracelete, e ele vai relatar a Davi que matou Saul. Saul, vendo ele, chamou ele, pediu que ele enfiasse a espada nele, e ele, a pedido de Saul, faz isso. Esse é o relatório, o relato do amalequita para Davi. E parece aqui uma contradição. E a gente entendemos aqui, e aqui surge a pergunta: Saul suicidou-se ou ele foi morto por este amalequita? O que nós entendemos é que o relato do amalequita é mentiroso. Esse amalequita, ele encontrando o cadáver de Saul, ele pega a coroa do rei antes que os filisteus percebessem o corpo ou encontrassem o corpo de Saul. Ele pega a coroa de Saul, pega o bracelete e ele vai até Davi relatar que havia matado Saul. Sabendo que o próximo rei seria Davi, ele vai ao encontro de Davi achando que ia receber privilégios, ou pensando que ia ser elogiado por Davi por ele ter matado Saul. Mas na verdade, quando Saul recebe a notícia da morte de Jonatas, de Saul, ele pranteia a morte de Saul o dia inteiro, e na tardezinha ele chama um jovem e ele pede que mate o amalequita que havia matado Saul. E no versículo 16 ele disse: Davi, o teu sangue será sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. O fato dele ter matado o ungido do Senhor, segundo o seu relato, que é mentiroso, nós observamos que Davi não se agradou e ele acabou perdendo a vida, porque ele foi mentir para adquirir privilégios e acabou perdendo a sua vida. Pensando que ia receber privilégios, que ia ser elogiado pelo rei Davi por ter matado o rei Saul, ele acaba acontecendo o contrário e ele acaba perdendo a sua vida. Se você ler o primeiro livro de Crônicas, no capítulo 10, você vai observar que lá também está o relato da morte de Saul, e lá não é relatado esse relatório, não é dito esse episódio do amalequita. O que nós entendemos que esse relatório do amalequita é mentiroso. Ele inventou que matou Saul para adquirir privilégios com o rei Davi, e ele acabou perdendo a sua vida. Na verdade, Saul acabou se suicidando. Que Deus abençoe a tua vida. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para que você possa ser notificado com os nossos vídeos, e compartilhe também esse vídeo com os seus amigos. Deus abençoe, um forte abraço e fica na paz.